É, meu amigo, a ciência ela não é sobre você. Salve jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ucrania. Pessoal, então antes que vocês comentem já, antes de ver o vídeo, só por causa do título, vamos com calma. A ciência não é sobre você. Quando eu falo isso, eu falo que a ciência, ela não obviamente a ciência, ela serve, né? Ela pode servir, né? Na verdade, a serventia dela não é necessariamente isso, mas ela pode servir para ajudar a vida das pessoas, para melhorar o mundo que a gente vive, certo? Para ajudar as pessoas a viverem com mais tranquilidade, com mais conforto. Mas assim, a ciência ela não tem esse papel estritamente? Não, ela deveria ter um pouco mais, mas não tem. Mas o que acontece? A ciência é um método de estudo, de compreensão da nossa realidade, certo? Através desse método de estudo, a gente pode, então, interpretar as evidências que chegam até nós, ou que nós temos a tecnologia e o conhecimento para interpretar, né? Às vezes as evidências estão aí, mas a gente não consegue ler elas, não consegue interpretar, porque a gente não tem o conhecimento para compreendê-las, né? Ou mesmo o aparato, né? Para medir, para evidenciar, entre outras coisas. Tendo isso em vista, então a ciência, né, ela não, quando eu falo que ela não é sobre você, né, sobre eu, sobre você, é que ela não é sobre nós individualmente falando, certo? Ela não é sobre a minha vida pessoal, a sua vida pessoal individual. A ciência não tem interesse, né, em saber essas coisas. Como assim? Por exemplo, né, isso obviamente pode ser feito através de biografias, por exemplo, na história existem estudos biográficos. Só que eles são feitos com um método diferente, né? Eles não é simplesmente catalogar o que aconteceu na vida da pessoa, né? Enfim, esse não é, o vídeo não é sobre isso. Mas assim, vou... vou utilizar uma anedota, né, que aconteceu comigo quando eu era lá jovem, estava no ensino médio, para vocês entenderem um pouco melhor. Né? Numa aula de geografia normal, de ensino médio, eu não lembro agora se era o primeiro, segundo ou terceiro ano, mas esse meu querido professor de geografia estava explicando sobre as diferenças, né, de meios de transporte de recursos, né, entre os territórios rodoviária e ferroviária, certo? Né? Aliás, um abraço para o professor Ricardo, de geografia. Então, a questão rodoviária, né, o que é? Se transporta, sei lá, minérios, combustíveis, através de quê? De caminhões, né, e esses caminhões eles têm um custo. Custo financeiro em relação à manutenção do automóvel, a combustível, a estrada, né, o local onde você está andando, e claro, também isso tudo tem um peso aí no meio ambiente. Em contrapartida, a ferroviária, ela tem menos custos, ela também tem esses custos de manutenção e tal, mas colocando na balança ela tinha menor grau de danos ao meio ambiente e de gasto financeiro. Beleza, coisa simples, né, conteúdo de ensino médio. O que acontece? Um dos nossos colegas, né, e eu não culpo ele, obviamente, ele tinha a maturidade de alguém de ensino médio, né, e que não tinha esses debates ainda desenvolvidos. O problema é quando você tem 30 anos e faz isso ainda. Mas aí o nosso colega, ele se ofendeu, assim, ele não gostou muito. E aí ele começou a defender fervorosamente a questão ali da rodoviária. Eu falei, não, tem que... o transporte rodoviário tem suas vantagens e tal. Por quê? Porque o pai dele era caminhoneiro, né? E assim, tudo bem, ele quis defender ali a causa caminhoneira, isso não tem problema. O negócio o que ele fez? Qual é o problema da fala dele? Ele utilizou então uma experiência pessoal, uma motivação pessoal, né? Ignorou então os aspectos ali científicos, analíticos, né? A questão econômica, a questão da própria geografia. Ele ignorou um pouco isso e focou simplesmente em defender com base na experiência dele. Por quê? O pai dele provavelmente trazia sustento para casa dele com o dinheiro de transporte, né? Porque era por conta da profissão e tal. Oh, beleza, tranquilo. Não tem problema nisso. O negócio ele simplesmente ignorou essas questões ali que corroboravam para essa afirmação do professor. Isso acontece muito na internet. Esse é o grande problema. E por isso que a ciência não é sobre nós. Tipo, você tem uma informação pessoal que contradiz a informação ampla, né? Você é uma exceção, certo? Você é uma exceção. E outra coisa, eu vejo isso em vários exemplos. A gente pode usar esses exemplos em várias situações. Por exemplo, um jornal aí posta uma... Porra... Eu gravei isso antes com foco errado, eu tô tendo que regravar.
E aí eles não passavam carro, agora tá passando carro pra cacete. O que que acontece? Imagine um grande jornal publicando uma notícia sobre ditadura militar, falando sobre a tortura, as repressões, perseguições, prisões injustas e tudo mais. E aí vem o seu fulano lá com seus 60 e poucos anos e fala, ora essa, mas na ditadura eu nunca fui preso. Né? Nenhuma das pessoas que eu conhecia foram presos ou perseguidos. E aí? Olha, seu fulano, você teve uma experiência, né, com essas características durante o período ditatorial. Quer dizer que isso é a verdade absoluta? Não é. Olha só. Então esse é o grande problema. Por isso que quando se você se aventurar em debates na internet, tenha noção de quando a pessoa ela usa uma experiência pessoal como parâmetro para uma definição mais ampla de um contexto socio-histórico-cultural, por exemplo, ela está simplesmente ignorando os métodos científicos, certo? Então é por isso, meu amigo, que a ciência não é sobre você, certo? A ciência, ela é sobre um pouco mais que você, certo? Então, em resumo, a sua experiência pessoal, individual, ela não é uma amostra boa o suficiente para ser catalogada em um processo científico, certo? Ela pode ser catalogada, mas junto com outras experiências individuais. Ela em si não é uma amostra boa o suficiente para um resultado com base nos processos científicos, certo? Então, a ciência não é sobre você. Então, pessoal, esse foi um vídeo experimental. Eu tinha gravado um outro vídeo, a luz estava um pouco melhor, e aí a luz baixou aqui. Eu não tenho luz natural, né, porque eu tô começando agora. Mas, assim, se você gosta desse formato de vlog, falando um pouco mais informal, né, sobre assuntos acadêmicos, da história, das ciências humanas, deixa um comentário aqui, deixa um like, compartilha aí com seus amigos. Pode ser legal, né? Quem sabe a gente faz mais desses vídeos aqui. E aqui no final do vídeo vai ter uma telinha bonitinha para você conhecer o nosso podcast, comigo e com o Ângelo, conhecer outros vídeos do canal e se inscrever. Por favor, se inscreva. Falou, tchau.